Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Uma alegria nessa manhã nós reunirmos aqui para mais uma vez participarmos da mesa do Senhor, né? E fazer isso em memória do Senhor, poder relembrar o significado tão precioso que é esta mesa, que fala daquilo que Cristo realizou por nós, aquilo que Cristo fez numa obra consumada, uma obra perfeita, uma obra que toca a realidade do nosso ser ainda hoje. Isso é muito precioso. Muitos irmãos nesta manhã estão lá no Recanto das Araras, no encontro de jovens, encontro de estudo da palavra. Alguns irmãos também estão ali apoiando aquele trabalho ali com os jovens. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 23, vamos ler a partir do verso 14, que diz: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca de sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua fé em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, e que também Saul, meu pai, bem sabe. Ainda no livro dos Salmos, Salmo de número 119, vamos ler a partir do verso 17, diz: Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Ainda o verso de número 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graças nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar lá naquela cruz. E nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui em memória do Senhor. Queremos comer este pão, queremos tomar esse cálice e anunciar a volta do Senhor. Senhor, esta é a nossa esperança, que o Senhor voltará para nós. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta manhã. Senhor, jorra luz na tua palavra para nós. Nós carecemos ouvir a tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus encontrou Davi, um homem segundo o seu coração. Qual a característica de Davi que leva Deus a dizer que Davi era um homem segundo o seu coração? Se nós olharmos, para os vários momentos da vida de Davi, nós vamos ver Davi dizendo que ele não ofereceria nada ao Senhor que não lhe custasse nada. Ou seja, ele estava ciente do que era o louvor, do que era a adoração, do que é oferecer algo ao Senhor. Nós vamos ver também Davi inquietado por morar em um palácio e Deus não tem uma casa para si. Ele chega a dizer no Salmo 132 que ele não subiria ao seu leito, que ele não permitiria que as suas pálpebras fechassem até que ele encontrasse um lugar
para o descanso do Senhor. Enfim, são várias expressões célebres que nós podemos ver registradas na Bíblia, expressões de Davi. No entanto, nós olhamos nesse texto aqui de 1 Samuel 23, nós encontramos Davi fugindo de Saul, escondido lá no deserto. A Bíblia diz que ele foi para os lugares altos, ali onde havia montes, e ali ele se escondeu. Temeroso, com medo de Saul. Mas a Bíblia diz também que Jonatas, quando ele soube que Davi estava lá nesse deserto, a Bíblia diz que Jonatas foi lá fortificar a fé de Davi. Ou seja, embora nós podemos ver em vários momentos da vida de Davi, esse exemplo daquilo que de fato deve ser a nossa vida, o nosso caminhar cristão, nós podemos ver que Davi, ele foi um homem tal como nós, que em determinado momento de sua vida, embora fosse um guerreiro, embora a Bíblia diz que enquanto Davi em suas guerras, ele eliminava 1000 homens, Davi eliminava 10 milhares. Ele era um homem de guerra. Ele venceu Golias. Golias com toda aquela armadura, e ele tão somente ali com a sua funda e algumas pedras. A Bíblia diz que ele vence Golias. Então, nós podemos ver vários triunfos na vida de Davi. Mas também nós podemos observar em toda a palavra de Deus que nós vamos ver Davi um homem tal como nós. E aqui nesse texto a Bíblia diz que Jonatas, seu amigo, ele foi fortalecer a fé de Davi. Quando nós olhamos, quer dizer, para essa expressão, nós podemos ver que no nosso caminhar, no nosso combate cristão, na nossa caminhada cristã, como nós precisamos de ter pessoas como Jonatas em aliança conosco. Como nós precisamos de ter pessoas que, em meio às nossas angústias, em meio às nossas aflições, tenhamos Jonatas que vai fortalecer a nossa fé. E também, irmãos, como nós precisamos ser como Jonatas, que no momento em que os nossos irmãos estão passando por lutas, dificuldades, angústias, nós tenhamos essa disposição de sair de onde nós estivermos e ir fortificar a fé daqueles que estão abatidos, angustiados. Não foi um encontro casual. A Bíblia deixa claro para nós aqui que não foi um encontro casual. De repente Jonatas caminhando ali pelo deserto e de repente ele encontra Davi. Não foi isso. Ele ficou sabendo, e ao ficar sabendo, ele saiu de onde ele estava e ele foi até onde ele estava. E ali a Bíblia diz que ele fortificou a sua fé. E como que Jonatas fortificou a fé de Davi? Através da palavra de Deus. Como nós precisamos da palavra de Deus nesse tempo. Eu sei que talvez você possa nesta manhã achar que a sua necessidade seja uma outra necessidade qualquer. Mas a nossa principal necessidade é de termos a palavra de Deus habitando em nós. É de termos prazer na palavra de Deus. É de termos satisfação na palavra de Deus. O nosso maior problema, quando nós vamos ajudar alguém, é querermos que esta pessoa fique vinculada a nós. Levar essa pessoa a depender de nós. Veja que as palavras de Jonatas foi exatamente levar Davi a lembrar aquilo que era a palavra de Deus. Ele disse: olha, você será rei.
Nesse tempo, Davi ele já havia sido ungido rei, lá na casa de Jessé, seu pai. Ele já havia sido ungido. E então Jonas, ele lembra Davi da palavra de Deus. Ele diz que a fé dele foi fortalecida. E o que diz aqui que ele falou foi exatamente isso. Olha, você será rei sobre Israel. Saul, ele não colocará a mão sobre você. Como nós precisamos nesse tempo confiarmos na palavra de Deus. E aí então esse texto aqui do Salmo 119, ele diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, como nós nesse tempo precisamos ver as maravilhas da palavra do Senhor. Veja que aqui 2 aspectos nós podemos ver neste versículo. Primeiro, oração e contemplação. Isso deve funcionar como 2 trilhos paralelos, para que nós possamos nos conduzir adequadamente, para que nós possamos avançar em nossa caminhada. Ele diz: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Precisamos estar conscientes que se Deus não operar isto em nossa vida, nós não vemos as maravilhas da palavra do Senhor. Nós podemos vir aqui todas as reuniões, ouvir a palavra do Senhor e a nossa vida continuar a mesma. Como nós precisamos de termos os nossos olhos desvendados. Como precisamos de visão espiritual. A palavra de Deus diz que Satanás, o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, nós ouvirmos a palavra, lermos a palavra sem termos os nossos olhos abertos, é como alguém que recebe sobre si os raios do sol, porém ele não vê a glória do sol. Se essa for a nossa situação, que trágica situação será, irmãos? Nós podemos viver toda a nossa vida cristã sem contemplar aquilo que são as maravilhas do Senhor, a beleza do Senhor, a beleza da sua obra, a glória da sua obra e os efeitos dessa obra em nosso viver de uma maneira prática, de uma maneira viva. Que o Senhor nesta manhã Ele possa ter misericórdia de nós. Se alguém aqui nesta manhã que não tem contemplado as maravilhas na palavra do Senhor, que não tem encontrado um caminho na palavra do Senhor para um viver prático que agrada a Deus, que satisfaça a Deus, que nesta manhã o Senhor possa trazer esse desvendar dos nossos olhos, que possamos contemplar aquilo que nos leva a viver uma vida de santidade, possamos contemplar a realidade da vida do Senhor que nos leva a amar verdadeiramente, que possamos ver aquilo que nos conduz a viver uma vida de poder para a obra do Senhor nesse tempo. Que o Senhor venha nos despertar com o seu falar. O texto, ele diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da sua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O que de fato tem demonstrado o nosso viver, que nós somos um peregrino nessa terra, que nós de fato estamos aqui passando por um pequeno espaço de tempo, ou o nosso viver demonstra que aqui nessa terra de fato é o nosso lugar.
O que de fato nós temos expressado através do nosso viver cotidiano? Como temos relacionado com coisas? Como temos relacionado com pessoas? Somos peregrinos? Meu salmista, ele tinha essa clareza, ele tinha visto esta maravilha na palavra do Senhor, de que ele era apenas um peregrino. E nós precisamos ver isso, irmãos. Nós somos apenas peregrinos aqui. Nós estamos aqui por um pouco espaço de tempo, mas a nossa eternidade, ela não é aqui. A nossa eternidade, ela é em Deus. A nossa eternidade é naquele que nos chamou para uma santa vocação. A nossa eternidade é para aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, aquele que pagou um alto preço. Que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar isso. Ele prossegue dizendo no verso 20: a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Irmãos, isso muda completamente a nossa maneira de ver as coisas e a nossa maneira de viver. Ele diz que a alma estava quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. O que de fato tem sido o nosso desejo nesse tempo? O que nós temos desejado? O que nós temos ansiado? O que nós temos lutado? O que nós temos buscado nesse tempo? O que tem consumido a nossa mente, as nossas emoções? Que o Senhor venha direcionar toda a nossa mente, todo o nosso coração nesse tempo. E que nós possamos dizer como salmista, né, que a nossa alma ela está quebrantada de desejar os estatutos do Senhor. Que a nossa alma realmente possa se quebrantar e desejar a palavra do Senhor, a andarmos nos caminhos do Senhor, a viver para o Senhor, a sermos guiados pelo Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Possamos realmente encontrar na palavra de Deus essa total satisfação, esse anelo, esse desejo. O verso de número 24, ele conclui essa sessão dizendo: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O que de fato tem causado prazer a nós nesse tempo? Eu sei que esse é um tempo tão conturbado. Nós temos aprendido, temos recebido do Senhor ultimamente, acerca da sua palavra, que esses dias são os dias difíceis, dias trabalhosos, dias terríveis, né? São tantas vozes falando, e na realidade, quem tem sido os nossos conselheiros? Quem nós temos ouvido? Qual a palavra que tem sido o norte para a sua vida nesse tempo? O que tem te impulsionado nesse tempo? Quem tem feito você caminhar e qual a direção que você tem caminhado? Quem tem dado essa direção? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha sua alma consumida pelo Senhor, um homem que buscava um lugar para o descanso do Senhor, alguém que viveu uma vida também de quebrantamento. Quantas das vezes o Senhor, Ele tem nos conduzido por circunstâncias e situações que muitas das vezes são nuvens tão densas que nós não conseguimos olhar para o céu e ver o sol.
através de lutas, dificuldades, aflições, circunstâncias nas quais nós temos sido envoltos. Mas o Senhor, aquele que é o nosso sustentador, aquele que um dia nos chamou e nos tomou pela mão, Ele quer que nós confiemos inteiramente nele, que nós encontremos toda a satisfação, todo o nosso prazer e alegria completamente nele. Irmãos, somente o Senhor poderá nos conduzir nesse meio de tantas lutas, dificuldades, e nós seguirmos tendo prazer, tendo satisfação, tendo alegria na nossa vida, prosseguirmos confiantes, com esperança, sabendo que o nosso Redentor vive, sabendo que aquele que iniciou em nós uma boa obra, Ele irá concluir até o dia de Cristo Jesus. Confiantes que aquilo que Ele realizou lá na cruz do Calvário, essa obra de salvação, é o que Ele está realizando hoje em nosso viver. Que Ele continua nos salvando, que Ele continua através da vida do nosso Senhor Jesus, santificando todo o nosso ser. É o Senhor, é Ele mesmo. Portanto, que nós possamos voltar para o Senhor nesta manhã. Possamos voltar para Ele nesta manhã com esse coração, desejoso do Senhor. Possamos ter a nossa alma quebrantada pelo Senhor. Possamos olhar para o Senhor firmemente, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Por mais possamos encontrar em situação de desânimo, por mais que possamos olhar para as circunstâncias e parecer que não é isso que a palavra de Deus diz, mas que nós possamos entregar a nossa vida completamente ao Senhor, confiar nele, porque é isso que a palavra de Deus diz. No verso 11 desse mesmo Salmo 119, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa é a nossa salvaguarda, esconder a palavra do Senhor no nosso coração. E ter um lugar para a palavra de Deus no nosso coração. É isso que irá nos impedir de pecar. Essa palavra é que irá nos conduzir até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele venha nos conduzir a esta verdade. Possamos viver uma vida cristã nesse tempo, que agrada ao Senhor. Uma vida cristã que vai muito além de estarmos aqui reunidos às quintas e aos domingos. Que isso de fato seja real em nosso viver. Que possamos também cuidar uns da vida dos outros. Assim como Jonatas, ele, mesmo Davi, sendo alguém já ungido como rei, mas ele teve, esse momento no qual ele precisou de Jonatas, precisou de ter a sua fé encorajada. Que possamos nesse tempo encorajar uns aos outros, a prosseguirmos, a caminhar, a confiarmos na palavra de Deus, a entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor, saber que não existe uma outra satisfação que possa preencher o nosso ser, mas somente o nosso Senhor. É aquele que supre tudo em todos. Possamos, confiados na palavra de Deus, encorajar uns aos outros nesse tempo que se chama hoje, e que nós juntos possamos caminhar e aguardarmos a vinda do Senhor, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Possamos caminhar aqui nesses dias como peregrinos, olhando para o Senhor, olhando para a palavra do Senhor. Possamos todos os domingos partir o pão aqui, mas
tendo em nosso coração essa chama viva, essa esperança, né, de que o nosso Senhor, Ele voltará para nós. Por isso que nós precisamos partir esse pão até que Ele venha. Ou seja, por um espaço de tempo. E aqui, irmãos, nós estamos nesta manhã com este propósito de comermos esse pão, tomarmos este cálice, sabendo que ao comermos este pão, ao tomarmos esse cálice, aquilo que diz lá em João 6, né, que este pão, ele é a verdadeira comida, né, que esse cálice é a verdadeira bebida. Por mais que nós possamos estar desgastados, consumidos, mas sabemos que ao fazermos isso, nós somos renovados. Nós tomamos novamente, voltamos para a palavra de Deus, e então nós podemos ver as maravilhas do Senhor. Nós podemos ter alento no nosso coração, sabendo que o nosso Senhor, Ele não nos deixará órfãos, mas voltará para nós. É isso que diz a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que possamos nos alimentar nesta manhã com fé, sabendo que esta é a verdadeira comida e esta é a verdadeira bebida. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta manhã. Senhor, nesta manhã, nós nos voltamos para o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta manhã que venha desvendar os nossos olhos, Senhor, para que possamos, Senhor, ver as maravilhas do Senhor. Senhor, sabemos, Senhor, que há infinitas, insondáveis riquezas no Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Senhor, nos dê, Senhor, esse coração de peregrino nesse tempo, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse tempo. Senhor, quebranta, Senhor, a nossa alma. Leva-nos, Senhor, a desejar o Senhor em todo o tempo, Senhor. Senhor, que todo o nosso tempo, Senhor, seja consumido pelo Senhor. Senhor, para que nós tenhamos no Senhor o nosso prazer, para que nós tenhamos no Senhor o nosso conselho, Senhor. Senhor, ajuda o teu povo nesse tempo. Senhor, desperta cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, para sermos esses, ó Pai, como Jonas, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor, nesse tempo ser despertado para o Senhor, segundo a necessidade de cada um, e poder encorajar, Senhor, fortalecer a fé de cada um. Senhor, levarmos cada um, Senhor, a confiar no Senhor, a colocar a nossa esperança no Senhor tão somente, e que nesta manhã, Senhor, nós possamos sair daqui revigorados, Senhor, fortalecidos, Senhor, porque Tu és a nossa verdadeira comida e a nossa verdadeira bebida. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluia, Jesus.